Seja bem-vinda a mais uma aula de saúde da mulher e hoje nós vamos para a nossa terceira aula da série Mitos da Menopausa Desmontados. Só para lembrar, a primeira aula e a segunda aula já estão disponíveis tanto no meu canal do YouTube quanto aqui no meu Instagram e dá tempo de você assistir ainda, tá? Na primeira aula eu falei sobre menopausa engorda. Será mesmo? Será isso um mito? Nessa aula eu expliquei exatamente o que é que faz você engordar e não é a menopausa, tá? Mas eu não falei só isso, eu falei como é que você resolve isso de uma forma definitiva, porque tem muita gente sofrendo com isso sem saber que tem solução e ela não está nas canetas emagrecedoras e em dietas restritivas, tá bom? Tá lá para você poder acessar e começar a usufruir agora. Segunda coisa, segunda aula, né, que foi dada já. É normal sentir cansaço, dor e insônia na menopausa. Isso é o que a gente mais ouve por aí, né? Mas será que é normal mesmo? Na segunda aula, eu falei o que é que faz com que você sinta dor, cansaço e insônia nesse período. E não é normal. E quando não é normal, tem uma causa. E quando a gente identifica a causa, a gente acaba com esse problema. E eu mostrei para você qual é a causa e qual é a solução, como é que você acaba com dor, cansaço e insônia sem precisar investir absolutamente nada, fazendo algumas mudanças na sua rotina, tá bom? A terceira aula é hoje e nós vamos falar sobre não adianta treinar depois dos 50. Né? Esse é um mito que tem roubado muito alguns futuros anos da sua vida. Você talvez esteja nessa situação, pensando assim, Valesca tem vindo falar e tem mostrado treinos, mudanças de hábito, mas eu já passei dessa idade. Depois dos 50, né, é muito tarde para começar. É isso que você pensa? Quantas vezes você que está aí, que é uma 40 a mais, né, 40, 50, 60 anos, já parou para falar ou pensar exatamente isso? Eu quero que você escreva aqui. Você já pensou ou falou para alguém? Tô muito velha para isso. Essa fase já foi. Comigo não vai dar certo. Comigo não vou ter resultado. Não vou ser capaz. Não vou conseguir. O dia que eu tiver um pouco mais de força, eu vou. Eu quero que você seja sincera e comente aqui. Esses dias, a minha sogra, que faz, né, ela treina aqui comigo. Minha sogra vai fazer 80 anos agora, tá? Me mandou uma mensagem e falando assim para mim: eu tô muito cansada, eu tô esperando minha força voltar. Quando minha força voltar, eu apareço. Minha sogra tem 80 anos, treina aqui comigo já tem bastante tempo, mas ficou em viagem aí durante quase 1 mês e meio. E quando a gente fica longe da nossa rotina, a tendência é a gente ficar menos disposta. E aí ela veio com essa desculpa que está embutido muitas vezes na nossa cabeça, né? Quando eu tiver força, eu vou. Quando eu tiver energia, eu vou. Quando eu me recuperar, eu vou. Essa é uma resposta que ela rouba, tá, o seu futuro. Ela rouba os seus próximos anos de vida. E eu vou te explicar o porquê, tá? Nós fomos ensinadas a nos comportar dessa forma. O mundo, né, de uma forma geral, ele é um mundo etarista. O que é um mundo etarista? O mundo etarista é um mundo que rotula uma pessoa acima de 50 anos como velha, como desuso, como obsoleta, como fraca, como descartável, como não presta mais, como a sua opinião está muito ultrapassada. Infelizmente, ainda de costume de muitos
rotularem pessoas 50, 60, 70, 80 mais como pessoas ultrapassadas que não servem mais para fazer, né, serviços, trabalhos ou dar opiniões e nem tampouco decidir sobre a sua própria vida. E nós deixamos com que isso aconteça quando começamos a usar a mesma forma de comunicação que eles usam conosco. Do tipo, eu estou muito velha para isso para mim não funciona mais, eu não tenho mais energia, não me sinto capaz, isso é coisa de gente jovem. Quando eu melhorar, eu vou. Tá? Então, se as pessoas olham para você hoje e rotulam você como uma pessoa velha, saiba que isso não é verdade, que isso não reflete quem realmente você é e que isso não te define. A não ser que você abrace isso como sua realidade. Uma vez que você acredita que o seu corpo está em decadência plena e que você, a partir de agora, só vai perder, aí sim você se torna uma pessoa velha e obsoleta. Uma pessoa substituível, uma pessoa descartável, uma pessoa que não tem serventia real, que não deve dar a sua opinião, que não deve fazer as suas próprias escolhas. E isso é o começo do fim para quem acredita e abraça essa ideia. Tá? Então, se você tem na sua mente, independente da tua idade, que você tá velha, que você não é capaz e com você não vai adiantar, saiba que você é fruto dessa cultura que tá te roubando os melhores anos da sua vida. Não sei você, mas eu vou fazer uma comparação em relação à minha vida, tá? Eu sempre fui extremamente ativa, muito ativa. Sempre me achei uma pessoa inteligente. Ser inteligente não significa fazer boas escolhas sempre, ok? Quando nós somos muito jovens, nós temos uma ousadia que, infelizmente, faz com que a gente, às vezes, atropele os processos, ponha a carroça na frente dos burros, não é assim? Então, com o decorrer dos anos, essa inteligência ela vai se moldando de acordo com a sabedoria que você vem adquirindo. Então, hoje, com 52 anos que eu tenho hoje, eu continuo me considerando uma pessoa inteligente, eu continuo percebendo que eu faço boas escolhas, mas hoje eu tenho maturidade. Eu não faço as coisas de forma tão impulsivas e tão inconsequentes como no passado. Então, hoje, com 52 anos, eu considero que eu estou infinitamente melhor do que quando eu tinha 20, do que quando eu tinha 30, do que quando eu tinha 40, inclusive. Tá? Então, faça uma reflexão hoje de como é que você era e como é que você está hoje. Porque essa é a base, né, da sua juventude. Ela começa dentro de você. Ela começa a partir dos seus pensamentos, da sua autorreflexão consigo mesmo. Tá? A partir daí, a partir do que eu penso, então eu decido como eu vou me comportar e como que eu vou cuidar da minha saúde. E aí, eu quero lembrar você que uma mulher a partir dos 40 anos, ela vai ter uma drástica queda hormonal. Você já sabe disso. Eu já tenho falado com você sobre isso, já tem um tempo. Desculpa. Eu já tenho falado com você sobre queda hormonal já tem um tempo. Então, a partir dos 40 anos, toda mulher vai ter uma queda hormonal. E essa queda hormonal, ela vem junto com uma perda intensiva de músculo e de osso. Quem aqui entendeu? Você não vai escapar. Ah, mas eu não tô tão magrinha, eu tenho bumbum, eu tenho perna. Não, calma.
todas vão perder músculo. E no lugar do músculo, a gente começa a ganhar gordura. E esse é o começo dos nossos grandes problemas que aceleram brutalmente o nosso envelhecimento, ok? Então, saiba que no período do climatério, dos 40 aos 65 anos, de uma forma geral, você vai, por causa dessa perda de músculo, essa perda grande de músculo que você vai ter, você vai ter uma glicemia, que é o açúcar do sangue disparado, você vai ter com isso uma insulina que vai subir, você vai ter com isso uma maior inflamação silenciosa do seu corpo, por isso que o corpo dói, tá? Você vai ter um acúmulo de gordura visceral, que é aquela gordurinha no fígado que te dá aquele aspecto de barrigudinha, tá? Que muda o formato do corpo da mulher. Você pode observar a mulher quando ela tá mais barrigudinha, mais redondinha ali, né, na região da barriga, ela vai ter pernas e braços mais finos. E esse estilo de corpo, esse modelo de corpo, é modelo do corpo da mulher que está passando por um climatério sem prestar atenção no que está acontecendo com a sua saúde. Uma mulher com esse modelo de corpo é uma mulher que está pondo em risco a sua saúde e vai pagar o preço caso ela não acorde. Você não está ficando velha, você está deixando de estimular seu corpo porque ele mudou e ele precisa de um estímulo diferente agora, ok? Quando começa esse processo, tá? De decadência hormonal, e aí você tem todos esses efeitos que muitas vezes não tem sintomas imediatos, sintomas no sentido de sensações, você só tem uma mudança de estética visual no espelho, às vezes você não sente que você mudou ainda. Essas alterações, elas geram alterações que abrem portas para doenças. Por exemplo, uma resistência à insulina que você começa a ter com 40 anos, porque nessa fase a sua glicemia vai subir, vai fazer com que a maioria das mulheres, quando chegar aos 50, 55, elas vão se tornar diabéticas. Isso não significa que elas mudaram a alimentação, elas continuam comendo a mesma coisa, só que o corpo mudou. Então, alguma coisa você tem que fazer e não é tomar remédio. Quando, nesse processo, você começa a acumular gordura no seu fígado e a sua barriga começa a ficar maior, o desfecho disso, se você não prestar atenção, não é ficar tomando remédio. É você entender como é que você tira essa gordura do seu fígado. Porque se você não fizer isso, daqui poucos anos, você vai ser aquela mulher que vai infartar, ou vai ter um derrame, um AVC, e vai ficar numa situação muito ruim. Uma situação de dependência de terceiros, inclusive para trocar sua fralda. Né? Sorte daquela que morre, que ela vai embora e acabou. Mas e aquelas que ficam? E hoje, as mulheres infartam muito mais do que tem câncer. Tá? Presta atenção, porque isso é decorrente desse período de perda de músculo que você tem. Tá? E não é só isso. Nesse período, de forma muito silenciosa, além do músculo que você está perdendo, você também está perdendo o osso. Então é muito comum que lá na frente, sem saber de nada, do nada, você venha fraturar coluna, quadril. Porque osteoporose não dói. Mas nesse período de perda de músculo, junto com o músculo vai ser o osso também. E não adianta tomar cálcio. Infelizmente, os cálcios que alguns médicos ainda insistem em colocar como forma oral ou injetável, a única coisa que eles vão fazer é fazer com que as suas artérias fiquem rígidas, fazer com que a sua válvula do coração fique dura e você tenha que passar por uma cirurgia para trocar, né? Ou cálculos renais, porque no seu osso esse cálcio não vai parar. Porque esse cálcio, para ele entrar no seu osso, ele precisa de algumas coisas, como, por exemplo, estímulo de força. E para fazer força tem que ter músculo. E precisa de um suporte de alguns suplementos, que inclusive é tema da próxima aula, tá? Então, presta atenção. Nesse período,
você está correndo um risco de perder os próximos anos da sua vida por negligência. Mas não é porque você está velha. É porque você não aprendeu. E eu tô aqui para te ensinar. Porque deixar com que as pessoas te rotulem, abraçar a ideia de que você está em decadência e, né, se tornar uma pessoa doente, acredite em mim, é opcional. Não precisa ser assim. Só para finalizar, esse combo de perda de massa muscular, o que ele, né, ele gera no decorrer desses anos, a perda de massa muscular, além de te deixar diabética, te levar a ter um AVC ou um infarto, proporcionar para você, né, a maravilha de uma fratura no quadril ou na coluna, ele também prejudica muito, ele também prejudica muito a sua memória, levando as mulheres a terem comprometimento neurológico, mental, muito maior do que nos homens. As mulheres que têm Alzheimer, elas são 5 vezes mais acometidas do que homens. Olha que interessante. Mulheres no período da menopausa são acometidas por Alzheimer 5 vezes mais do que os homens. Mas, Valesca, o que tem a ver o músculo com o cérebro? Tudo. Na aula passada, eu falei que quando você estimula o seu músculo, ele produz uma substância, né? É uma miocina que se chama BDNF. E toda vez que você faz uma contração muscular resistida, ou seja, faz um exercício de força, o seu organismo libera BDNF. E esse BDNF, ele atua diretamente no seu cérebro, no seu foco, na sua memória, no seu aprendizado, na sua disposição mental, na sua capacidade de aprendizado. E o Alzheimer, ele é o oposto, porque o Alzheimer nada mais é do que um efeito rebote da quantidade de açúcar que tem no seu sangue, porque um dos problemas mais graves que temos na mulher do climatério é a resistência à insulina, que é o aumento de açúcar no sangue. Né? Açúcar que sobe, insulina que não dá conta. Isso inflama o nosso corpo, inflama o nosso cérebro. E isso durante décadas, 10, 15 anos, pode se tornar um Alzheimer. 5 vezes mais chance do que os homens. Então, quando você não tem músculo, você está suscetível a esse tipo de envelhecimento. Um envelhecimento extremamente deletério. Eu quero que você seja sincera comigo e escreva aqui para mim. Você conhece alguém que envelheceu desse jeito? Ficou fraquinha, perdeu memória, tinha dores pelo corpo, fraturou o quadril ou a coluna, teve aí um infarto ou tem problemas cardíacos, teve um derrame. Você conhece alguém assim? Na sua família teve alguém que evoluiu assim? Na sua vizinhança? Nas suas redes de amigas? Eu sou fisioterapeuta há quase 30 anos e fui professora de pós-graduação aqui da Santa Casa de São Paulo, além de profissional que dava assistência ao paciente, eu também fui professora da pós-graduação nessas áreas. E eu não vi poucas pessoas, poucas mulheres com esses sintomas. Eu vi centenas e talvez até milhares. Isso não escolhe pessoa, isso vai ser a realidade da maioria que não entende que músculo é vida. E quando você não tem músculo, você abre portas para esse tipo de sobrevida. Tá? Músculo é o nosso maior órgão endócrino. O seu músculo, ele não serve só para você se locomover, andar, levantar os braços, levantar de uma cadeira. Isso é aquilo que todo mundo vê.
Mas os seus músculos, eles têm, além da função de locomoção e mobilidade, eles têm a função de auxiliar todo o seu metabolismo. Todo o seu metabolismo. Auxiliar como você pensa, a liberação dos seus hormônios, o batimento do seu coração, o funcionamento dos seus órgãos, o equilíbrio de acordar e dormir. O músculo libera na contração mais de 50 tipos de miocinas conhecidas, que são peptídeos, partes de proteínas que vão agir em diversos lugares no teu corpo, baixando a tua inflamação, melhorando a sua atenção, melhorando o seu humor, ativando aí a produção de serotonina, dopamina, que são aqueles hormônios do amor, da felicidade, Não são hormônios, mas são como se fosse, são neurotransmissores. Os seus músculos, quando eles estão sendo trabalhados, quando eles estão sendo colocados sobre tensão, ou seja, quando eles estão sofrendo tensão a partir de força, tá? Eles são capazes de abaixar a sua glicose, abaixar a sua insulina, eles aceleram a sua queima de gordura mesmo você estando dormindo, eles equilibram todo o seu metabolismo hormonal, eles baixam a inflamação do seu corpo. Lembra, na aula passada, eu falei que quando nós fazemos exercício de força, o nosso músculo, ele libera interleucina 6 e interleucina 10. Um é anti-inflamatório e o outro é aquele que quebra a gordura. Acaba com a gordura, tira a gordura. Se ele tira a gordura, se ele quebra a gordura, você diminui a inflamação. Entende? Quando você coloca o seu músculo em atividade, ele libera substâncias que vão regular a sua fome, o seu sono, a sua energia, Ele ativa o seu cérebro, melhora a sua memória, melhora o seu foco, a sua concentração, O seu músculo, ele é extremamente importante. Só que durante o período do climatério, entre 40 e 65 anos, você está perdendo músculo todos os dias e não está percebendo. E por isso você começa a ter muitos sintomas. Então, remédio nenhum vai resolver. Se você não ganhar músculo, você vai ser cliente fiel da farmácia, de médicos, de consultórios, de clínicas para sempre. Mas não vai ter o resultado que você precisa, porque remédio nenhum faz com que você tenha uma ativação dos seus músculos. A única coisa que faz com que os seus músculos estejam sendo ativados é atividade física, é treino de força. E eu sei que você hoje está indisposta, eu sei que você hoje acha que para você não dá, eu sei que você acha que academia é ruim, eu sei que você acha que só porque você tem dor no joelho para você não vai dar, só que tudo isso é conversa fiada, tudo isso é mito. E eu vou te provar, tá? Eu puxei aqui 2 estudos, são estudos científicos, tá bom? O primeiro estudo, ele é de Fiatatone, Fiatatone e Associados, tá? Ele fez um compilado de pessoas maiores de 90 anos, perdão. Fiatatone fez um estudo com idosos de 90 anos ou mais, tá? O que ele percebeu? Ele pegou lá um grupo grande de idosos e ele submeteu esses idosos de 90 anos ou mais à atividade física, ou seja, musculação, supervisionada, obviamente, tá? Durante um período, tá? De 10 semanas. E sabe o que aconteceu? Gente, idoso de 90 anos. Treino de força durante 10 semanas, 3 vezes por semana, tá? Qual foi o resultado? O resultado foi surpreendente. O resultado foi que, em média, esses
vovozinhos e vovozinhas tiveram 113% de aumento de força e 10% de aumento de massa muscular, melhorando locomoção, melhorando raciocínio, melhorando disposição, melhorando sono, melhorando todos os aspectos da qualidade de vida daqueles idosinhos. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Se idosos de 90 anos ou mais, submetidos a 10 semanas de exercícios de musculação, 3 vezes por semana, tiveram esse resultado, 113% de aumento de força e 10% de ganho de massa muscular, com melhora da qualidade de vida geral, o porquê que com você vai ser diferente? Por que você acha que com você não vai dar? Escreve aqui para mim. Ó, eu tenho a prova viva dentro da minha casa. A minha sogra tem 80 anos. E ela não começou a treinar com 80 anos. Ela começou a treinar com 75 anos. E ela está muito bem. Ela anda sozinha, ela viaja sozinha. Inclusive, essa viagem que ela fez foi para Madrid. Foi para a Espanha, ficou um mês, quase um mês e meio lá, sozinha, independente, carregando a sua mala, colocando a sua mala no bagageiro do avião, andando para lá e para cá, 100% lúcida, 100% independente, fazendo suas escolhas, né? Gozando a vida que Deus deu para ela com saúde. Então, para chegar lá, você precisa cuidar da sua saúde agora. Só que a minha sogra está sequelada. Ela começou com 75 anos. Qual é a sequela que ela tem? Ela tem um problema, uma artrose no joelho já muito avançada. Ela tem um problema, ela teve problema no ombro, né? Teve um ombro congelado que ela demorou muitos anos para resolver e precisou de cirurgia. Então ela está ligeiramente sequelada, mas mesmo assim ela teve muito resultado. Imagina você, que talvez não esteja tão sequelada assim. O quanto de vida você pode recuperar para viver muitos anos de forma independente, né? Inclusive criar, ter novos projetos. Para pensar. Tem um outro estudo, aqui é um estudo de Liu e associados. O estudo de Liu diz assim, ó, ele avaliou, tá, mulheres entre 50 e 65 anos, tá? Criou um programa de 16 semanas para essas mulheres, um programa de musculação, tá? Ganho de força através de hipertrofia. E comprovou que o ganho de força dessas mulheres de 50 a 65 anos foi idêntico ao ganho de força de mulheres mais jovens. Então presta atenção, não adianta fazer o exercício da sua cabeça. Não adianta fazer do jeito que você acha que você tem que fazer. Você precisa do exercício certo. Se você fizer o exercício certo, dentro da sua condição, com orientação adequada, você vai ter o mesmo resultado que mulheres jovens têm também. Consegue compreender? O estudo diz que as mulheres de 50 a 65 anos submetidas a 16 semanas de atividade física com o objetivo de hipertrofia, ou seja, ganho de massa muscular, tiveram resultados semelhantes às mais jovens. Porém, os exercícios foram criados exclusivamente para elas. Elas foram conduzidas de acordo com a necessidade do corpo delas. Consegue compreender? Isso significa o quê? Você consegue o resultado de uma pessoa mais jovem, mas não fazendo exatamente o que mais jovem faz. Porque o seu corpo mudou. Lembra? O seu corpo mudou. Por isso que você, né, come uma folha de alface e a glicemia sobe. Entendeu? Eu tô brincando, né? Mas é mais ou menos isso que acontece. A sua capacidade de gerar músculo, né? E esse músculo proteger
o seu corpo, o seu cérebro, tá? Continua dentro de você. A única coisa que você precisa agora saber estimular. E não adianta querer estimular isso com dicas, faça você mesmo. Não é assim que funciona. Se fosse assim, você teria tido sucesso em todas as vezes que tentou fazer uma dieta, que tentou até fazer academia, mas nunca conseguiu, tá? Ó, a amiga falando aqui, ó, come nada e já estufa, porque o seu organismo mudou. Inclusive aqui no protocolo 50 mais linda, além da atividade física criada exclusivamente para você, para o seu momento, para o estilo de corpo que você tem hoje, sem impacto, com a carga certa, com a escolha do exercício correto, você também tem orientação sobre a alimentação. Porque agora a gente não faz dieta, mas a gente precisa saber escolher o que a gente come primeiro. Só o fato de mudar, né, o que você come primeiro já muda como o seu corpo responde. Sabia disso? Mas isso é papo para outro momento, tá? Então, olha só, não se trata de você passar horas na academia. Tem muita gente que fala assim, eu não tenho tempo de ficar 2 horas na academia. Quem disse que você precisa de 2 horas na academia? E quem disse que você precisa ir para academia? Dá para você fazer em casa também, tá? Então, não significa que você precisa fazer 2 horas de academia, nem que você precisa fazer exercícios altamente mirabolantes, nem tampouco extenuantes. Você não precisa fazer exercício que te arranca o couro, tá? Você precisa do estímulo certo, da orientação correta, tá? Para a sua idade, para o seu momento, entendendo as dores que você tem hoje. Porque as suas dores de hoje, elas só vão melhorar quando você ganhar músculo. Porque muitas dessas dores vêm por causa de instabilidade na articulação. Eu vi aqui uma amiga que falou, tenho dor na coluna. Lógico, provavelmente você não tem músculo nas costas, no quadril. E o corpo reage como? Doendo. Ele tá te dando um aviso. Ei, socorro. Tô sem estabilidade. A única coisa que gera estabilidade nas articulações são os músculos. Se você não tem músculo, você vai ter dor na coluna, vai ter dor no quadril, vai ter dor no joelho, vai ter dor no tornozelo. Entende? Vai doer. E não só doer, vai lesar. Então, quando você recupera a parte muscular, geralmente essa dor tende a diminuir e muitas vezes a desaparecer. Ok? Desaparecer. A amiga tá falando aqui, ó, tô sempre cansada e gripada, né? A amiga que tá sempre cansada e gripada, né, que trabalha no meio financeiro, precisa ter um tempo para cuidar da sua saúde. Quando você for cuidar da sua saúde lá na frente, é possível que você já tenha feito um grande estrago no seu fígado, no seu cérebro, nos seus ossos, tá? Então agora é a hora. Eu vou arriscar dizer que é praticamente impossível que você não consiga colocar na sua rotina, né, 40 minutos 3 vezes por semana. Se você quiser, você faz isso. E é bom que você queira, porque lá na frente, você vai querer ter começado isso agora. Quando a gente faz atividade física dessa forma que eu tô falando, você libera várias miocinas. Uma delas vai trabalhar no seu sistema imunológico. Vai trabalhar na melhora desse mal-estar, desse cansaço que você tem. Vai melhorar o seu sono. Vai melhorar todas as suas respostas imunológicas. Não adianta tomar vitamina C. Se você não tiver músculo, nada vai te resolver. Você só vai piorar. Entende? Então, amiga, clica aqui, ó. Vem fazer o protocolo. Se você nunca fez 2 vezes por semana para começar, já é bacana. Mas com o tempo você vai ver que, puxa, vai valer muito a pena. Mas muito mesmo. E você não precisa querer fazer. Você precisa querer viver.
Eu sempre falo que adultos fazem aquilo que é preciso, não é aquilo que gosta. Isso aqui para muita gente é tipo remédio. Você tem que tomar. Porque se você não tomar esse remédio, você vai ficar refém de doença pro resto da vida. E aí são escolhas, né? A vida é cheia de escolhas. A gente escolhe uma coisa ou outra, não tem jeito, tá bom? Então, olha só. Nesse protocolo aqui, você vai ter uma frequência, né, de atividade física direcionada para você, para sua idade, mesmo que você tenha dor no joelho, dor no quadril, dor no ombro, dor no tornozelo, mesmo que você tenha limitações, mesmo que você tenha, né, acima de 60, 70 anos. Os exercícios são feitos exclusivamente para você poder fazer na sua casa ou na academia, se você quiser. E lá eu divido em 3 vezes por semana, 4, 5. E até entendo se você que nunca fez nada, queira fazer 2 vezes por semana, porque o corpo vai sentir. Ah, mas eu não gosto de fazer porque eu vou ficar dolorida. Vai ficar. Só que esse dolorimento, ele tende a melhorar. Porque você está estimulando o seu corpo a fazer algo que ele não está mais acostumado a fazer, para recuperar algo que ele está perdendo há décadas e que está se somando como um grande prejuízo na sua saúde, aumentando sua insulina, aumentando a sua inflamação, aumentando a sua glicose, aumentando gordura no fígado, fazendo com que você não durma direito à noite, te deixando ansiosa, te deixando depressiva, deixando com que os seus ossos fiquem osteoporóticos, dando para você dores na coluna, dores no quadril, dores pelo corpo, fibromialgia, esquecimento, fogachos e tudo mais. Então, é natural que o corpo sinta, mas vai melhorar. E esse remédio é praticamente de graça, porque ele está dentro de você. É lógico que dentro do protocolo também tem uma suplementação que vai te ajudar muito, porque o nosso corpo ele muda a forma de lidar com a alimentação. O nosso intestino ele muda. Então, muitas vezes, mesmo até comendo bem, e eu vou arriscar dizer que você não come bem, eu sei disso, e você também sabe disso. Mas mesmo achando que você come bem, você não consegue absorver todas as vitaminas e minerais que você precisa para dar suporte para os seus músculos. Não adianta fazer atividade física e não comer proteína, a quantidade que precisa. Não adianta fazer atividade física e não repor, por exemplo, vitamina D3 com K2, que é o fator principal para que durante o exercício de força sobre o osso, esse osso possa captar o cálcio e mineralizar ali, deixando o osso mais rígido. Então precisa desse tipo de suplementação. E aí muitas outras. Então dentro desse protocolo você tem, né, todo esse aparato de atividade física que você pode fazer na sua casa com 30, 40 minutos, 2, 3 vezes por semana. Tem também um suporte de suplementação básica para te dar esse up inicial, mas também tem um suporte de fisioterapia para tratar dores pontuais, como por exemplo, problemas na coluna, problemas no quadril, problemas no joelho, que na sua cabeça antes era impeditivo de fazer uma atividade física, mas não é. Você tem um problema na coluna, de forma nenhuma é impeditivo de você fazer atividade física. Pelo contrário. Você ter problema no joelho, de forma nenhuma é impeditivo de você fazer uma atividade física. Pelo contrário. É óbvio que para um ou outro caso, não cabe todos os exercícios e é por isso que você está dentro desse protocolo. É um protocolo exclusivo para cuidar de você de forma individual, personalizada. E isso vai fazer você recuperar a energia que você precisa ter hoje para continuar vivendo super bem. Entendeu?
Você precisa entender que a saúde que você quer ter com 70 anos precisa ser construída agora. Isso é fundamental. E aqui dentro do protocolo, você tem um excelente início de jornada, onde você tem acompanhamento comigo e com a minha equipe, dentro da plataforma e dentro de um grupo onde eu abro a cada 15 dias para saber de você e para te orientar de forma pessoal, individual. Tá? A maioria dos exercícios que a gente opta, que eu opto, né, em passar para vocês e orientar, são exercícios que são semelhantes às atividades físicas que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, levantar e sentar da cadeira é uma coisa importante. Talvez você não tenha problema hoje, mas com 70 anos você vai ter. Você vai ter muita dificuldade de sentar e levantar de um sofá baixo. Espera para ver. Então, nós fazemos exercícios que fortalecem as ações que nós temos de vida doméstica. Colocar coisas em cima de armário ou maleiro de viagem, né? Então, trabalhamos bastante a parte de costa e ombro. Trabalhamos bastante a parte de glúteo e perna, porque glúteo e pernas, né, são os maiores queimadores de açúcar e o nosso maior problema é a nossa insulina que dispara por qualquer coisa que a gente come. Então, saber que nós temos uma máquina queimadora de glicose nas pernas é extremamente importante. E quanto mais exercício de perna nós fizermos, mais longe de diabetes nós estaremos, e menos inflamação nós vamos ter, e mais ativação cerebral nós vamos ter, mais uma vida longeva nós vamos criar. Você não precisa querer ficar pernuda. Você não vai ficar pernuda. Para ficar pernuda, você precisa fazer muito exercício, puxar muito ferro, comer muita proteína, entendeu? E ainda mais umas coisas. Fica tranquila, seu corpo não foi feito para isso. Mas o seu corpo foi feito para funcionar de forma excelente. Deus fez o corpo de forma excelente. O teu corpo é a tua cura. Teu músculo é o teu remédio. E foi dado para você, por Deus, para você usar. E você está preferindo tomar corticoide, dar desculpa e abraçar a ideia de que você está velha demais para tomar suas próprias decisões. Cuidado. Daqui a pouquinho você vai estar usando fralda também, tá? O melhor momento para você começar a cuidar dos seus músculos foi quando você tinha 30 anos. Mas o segundo melhor momento é hoje. E eu quero convidar você a começar a se comprometer, a dar um passo em favor da saúde que você vai criar agora para poder viver daqui a alguns anos. Aqui embaixo tem um link, clica nele e vem fazer parte do protocolo 50 Mais Linda. Nesse protocolo, você vai ter todo o suporte que você precisa para fazer a atividade física de forma correta, para ter resultados rápidos, para dormir melhor, para ganhar massa muscular, para sair dessa situação de cansaço extremo, de depressão, de ansiedade, de pré-diabetes, de uso de muitas medicações que acabam com o seu estômago, de falta de memória, de irritabilidade, para uma vida extremamente mais saudável, aonde você volta a ter planos, aonde você gosta do que você enxerga no espelho, aonde você volta a ter orgulho de si mesma, aonde você olha para a tua cintura e vê que ela está diminuindo, mesmo você comendo e comendo muito bem agora. Você vai ter a felicidade de conseguir dormir uma noite inteira e acordar super disposta. E quem sabe você vai até ir na praia com aquele biquíni que há muito tempo você aposentou. Por que não? É sobre isso. Aqui, ó, tem o link do protocolo 50 Mais Linda. Eu convido você a vir participar enquanto ele tá com a turma aberta, tá? Porque vai ser por um período mais curto. E te espero na próxima aula. Calma que não acabou, tá? Te espero na próxima aula, porque na próxima aula, que vai ser quinta-feira agora, às 9h28,
eu vou falar sobre suplemento caro, resolve tudo. Será mesmo? Se você quer, você clica no link aqui, protocolo 50 mais linda, que eu deixei afixado aqui embaixo. Se você não quer clicar no link ou não conseguiu, escreve protocolo aqui, que eu vou te enviar o link pelo direct, tá? Escreve protocolo aqui para vir participar desse protocolo, porque eu acredito que você esteja preocupado com a sua saúde, tá? E eu vou responder agora algumas perguntinhas que fizeram mais no começo. Vou pedir que você que tem pergunta, mande sua pergunta de novo aqui para mim, tá bom? Manda sua pergunta de novo aqui. Eu vi a moça do tornozelo. A moça do tornozelo, eu já falei com você no direct, já te dei as suas orientações pelo direct, tá? O protocolo, ele trata da sua saúde como um todo. Como fisioterapeuta, eu faço algumas abordagens específicas para quem tem lesões específicas, ok? Mas para eu poder te ajudar, você precisa estar dentro do protocolo. Lembrando que você não vai vir para tratar o tornozelo, a gente vai tratar o todo. O tornozelo, a gente vai ajustar para que você possa fazer, né, o protocolo como um todo, porque a sua vida não é seu tornozelo, a sua vida é o seu corpo todo, né? Você tem músculo nas coxas, nas pernas, nas costas, você precisa trabalhar, ativar todo. E o que te atrapalha é o tornozelo. Então, durante todo o processo, você faz o processo do protocolo e a gente vai tratando o seu tornozelo à parte, tá? Para tentar te ajudar. E aí eu preciso entender profundamente a lesão e tudo mais. Entendendo que problema de tornozelo é demorado. E se você está negligenciando isso já tem tempo, a gente precisa avaliar. Então, tem coisas que não tem jeito, tá? Eu preciso avaliar. Eu tô com uma aluna do protocolo também, que tá com um problema sério no quadril. Carla, você tá por aqui? E ela tá fazendo o protocolo e eu tô tratando o quadril dela à parte, tá? Então, né, é isso. Vocês precisam dar os próximos passos. Então, você que tem aí dor no ombro, problema na coluna, dor nas costas, fica tranquila. Isso não é impeditivo de você fazer. A gente só precisa fazer e fazer com um acompanhamento. E eu tenho certeza que em pouco tempo você vai ter um bom resultado, tá? De uma forma geral, né? Com todos os aspectos, melhora da resistência à insulina, melhora do sono, melhora da memória e o seu problema pontual tende a melhorar, tá? Esses exercícios dos 7 dias posso continuar fazendo? Não tem função, entendeu? O desafio de 7 dias, ele é 7 dias. E o desafio, ele é só para desinflamar seu corpo. Ele não tem um objetivo de ganho de massa muscular. O desafio não é para ganho de massa muscular. O desafio é só para desinflamar o seu corpo e te preparar para fazer a parte que que eu tô colocando agora, entendeu? Ó, você não precisa largar nada por enquanto. Primeiro você precisa passar por uma avaliação, entendeu? Você precisa entender que cada pessoa é uma. Se você toma medicação, a única pessoa que pode remover sua medicação são duas situações. Primeiro, seu médico. Segundo, sua melhora. Mas para você melhorar, você precisa vir. Entendeu? Eu não pararia com medicação nenhuma se eu não comecei com nenhum processo de melhora. E para você ter um processo de melhora, você precisa fazer. Entendendo que o nosso corpo, ele reage rápido, mas não é de um dia para o outro. Entende? Um feto, ele demora 9 meses para se desenvolver dentro do útero da mulher. Mas o bebê não nasce andando, falando, escrevendo. Entende? É um processo, tá? Não é um remédio, uma bala de prata. Por isso que o protocolo, ele é um protocolo de 1 ano de acompanhamento, tá? Eu tô sendo clara, sincera e não vou vender para vocês bala de prata e nem vou mentir. Precisa da dedicação de vocês em relação a entender que isso vai virar um estilo de vida, tá bom? É um estilo de vida.
É... Olha só, bom dia. Estou no curso de aposentadoria. A amiga tá fazendo curso para se aposentar? Amiga, você assiste essa aula, tá? Depois do começo, você vai precisar. A amiga falando, partindo agora para academia fazer o que ninguém pode fazer por mim. O seu maior bem é a saúde. Pense nisso. Obrigado, é isso mesmo, viu? Escreve aqui protocolo, que eu vou enviar para você o link lá no seu direct, ou clica no link que eu deixei aqui mesmo, tá? Deixa eu ver aqui. Não é? Curso de aposentadoria. Depois você me explica isso, tá, amiga? Eu tô, pelo amor de Deus, não quero me aposentar, não. Deus Pai. Quero ter muita saúde para ainda viver muito, ter muitos planos, fazer muita coisa, né? Mas eu quero que você, nessa quinta-feira, esteja pronta para a última aula dessa série. A última aula dessa série, vai falar sobre suplemento caro resolve tudo. E eu vou, né, falar para você se isso é mito ou se isso é verdade e te explicar como é que você, junto com a ativação do seu músculo, você faz a sua suplementação aí, porque precisa. Mulher 50 a mais precisa de um suporte de suplementação. Tá bom? Ó, fiquem bem. Eu vou pedir um favor. Você pode, agora eu vou deixar a live salva aqui no meu Instagram. Você pode comentar na live o que para você foi mais importante, o que você aprendeu, e você pode compartilhar essa live com pelo menos 5 mulheres. Você faz essa gentileza para mim, porque eu tô querendo ajudar mais mulheres, mas eu preciso de você. Eu preciso da tua ajuda. Você topa me ajudar a ajudar mais mulheres? Para a gente chegar a mais mulheres, eu preciso que você que está aqui assistindo, recebendo, você seja generosa e compartilhe isso com outras mulheres. Vão? Eu estou aqui te abençoando e eu peço que você seja uma via de bênção para outras mulheres também e me ajude. Você topa? Se você assim fizer, né, você vai receber a sua parte no momento certo, né? Daquele momento em que você estiver desanimada, né, você vai receber aquele lembrete, né, de alguma forma, de que não é para você parar. Você nunca vai estar sozinha se você compartilhar isso com o máximo de mulheres que você puder. Uma das coisas que sempre me faz lembrar de que eu não posso parar é a missão que eu tenho de compartilhar isso com a maioria das mulheres que estão ao meu redor. Quando eu vejo uma mulher com um corpo de menopausa na rua, quando eu vejo uma mulher cansada, quando eu vejo uma mulher mancando, usando uma bengala, com dificuldade de andar, de respirar, de falar, de pensar, me dá um aperto muito grande no coração, porque eu conheço coisas que poderiam libertá-la. Eu espero que você tenha a mesma sensação, porque hoje você conhece coisas que a maioria não conhece. E a nossa missão é compartilhar, é sermos pessoas que semeiam. Semear a vida é isso. Semear a vida é você ter uma informação que muda a vida das pessoas e entregar a elas, independente de qualquer coisa. E eu preciso de mulheres que pensam dessa forma, porque essas são aquelas que crescem, que prosperam e que derramam. E a essas não há nada que elas venham pedir a Deus que não seja concedida. Seja essa mulher, independente da situação que você está hoje. Compartilhar esse tipo de conhecimento vai fazer muita diferença na vida dessas pessoas e na sua vida. Tá bom? Até quinta-feira, Deus abençoe e vem fazer o protocolo, já está aberto. Clica no link aqui e se inscreve agora que eu já vou lá te receber.